Zacarias 9, vamos ler a partir do verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão, e também beberão deles o sangue como um vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo. Porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, que dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Deus abençoe a sua palavra. Senhor, nós abrimos, queremos examinar as Escrituras, que o Senhor fale conosco hoje à noite, como o Senhor já tem nos falado sempre, através da proclamação do teu livro. No nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Você pode sentar. Estamos retomando aí o livro de Zacarias. Hoje é o domingo de Ramos, na tradição cristã. E não apenas a igreja romana celebra, mas também os reformados, os pentecostais, olham para esta última semana do ministério de Jesus. Hoje é o domingo de Ramos, o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Então nós temos aí um espaço de 7 dias entre esses 2 domingos. E essa é uma palavra muito oportuna. Quem esteve hoje de manhã, nós pregamos sobre Mateus 21, quando Jesus entrou em Jerusalém. Mas agora estamos por usar o texto de Zacarias 9. E Zacarias 9 é a profecia que o próprio Mateus vai se utilizar na profecia, no seu evangelho. Percebam, por exemplo, o verso 9, alegra-te. Eu comentei hoje de manhã, Mateus não cita a expressão alegra-te. Ele não cita, porque quem ouviu a mensagem sabe que ele entra em Jerusalém, mas ele encontra problemas em Jerusalém. Não era motivo para se alegrar. Era motivo sim para ter festa, celebrar a sua entrada, o seu triunfo em Jerusalém, mas não é o que acontece. Apenas uma plebe o recebe na cidade e proclama hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Confesso aos irmãos que esse capítulo não é um capítulo muito fácil de estudar. Um grande comentarista, Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico, ele diz que o capítulo 9 e 9 de Zacarias, até o capítulo 10, todo o capítulo 10, nós podemos encontrar a história da igreja nesse capítulo. Mas o que vem antes do capítulo 9, verso 9, do 1 ao 8,
não vai dar tempo, nem é o meu recorte aqui hoje à noite. É uma grande profecia de Alexandre o Grande, que invadiria as terras de Judá, naquele período interbíblico, o período da Grécia, o período do Império Medo-Persa, antes da Grécia, e o período do Império Romano. Houve 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e Mateus. Nesses 400 anos, 3 grandes impérios dominaram: Medo-Persa, o Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande, que morre aos 33 anos, e o reinado dele é dividido em 4 partes. 2 deles são importantes: os Seleucidas e os Ptolomeus. Mas após o Império Grego veio o Império Romano. E quando Jesus nasce e cresce ali na Judéia, ele está sobre os ditames do governo do Império Romano. O Império Romano fez da terra da Judéia uma colônia. Era uma extensão do Império. E talvez, segundo alguns estudiosos, o que Zacarias quer comentar no capítulo 9, do 9 em diante, é um contraponto da conquista de Alexandre em Jerusalém. Por exemplo, você não vai encontrar de fato o nome de Alexandre o Grande aqui nesse capítulo. Até porque ele não era nascido quando Zacarias escreveu. Mas é interessante ver as cidades que são mencionadas no capítulo 9. Principalmente no versículo de número 5, Asquelon verá e temerá. Também Gaza terá grande dor, falando dessa invasão do império de Alexandre. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, Asquelon não será habitado. E ainda afirma: povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca deles tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus. E é interessante o verso 8 afirmando: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la. Interessante que os judeus usam essa passagem para mostrar que quando Alexandre Grande chegou em Jerusalém, invadiu a cidade, os sacerdotes estavam na frente da cidade para receber a comitiva de Alexandre. E todo esse preparo que foi feito era para que a cidade de Jerusalém não fosse destruída. E o Alexandre não viesse atacar a cidade, e a cidade fosse guardada, e o povo tivesse a liberdade religiosa. Mas ele diz, verso 8, veja, é Deus falando: eu vou me acampar ao redor da minha casa para defendê-la. E de fato Jerusalém foi guardada nos dias de Alexandre o Grande. Mas agora Zacarias quer falar um contraponto. A entrada do rei, que não é Alexandre, mas Cristo, que também está com 33 anos de idade. Se você não sabia, Alexandre morreu com 33. Jesus também morreu com 33. Há um livrinho muito interessante que eu recomendo você ler, que a Igreja do Nazareno publicou, de um pastor americano. Um Nazareno Sem Igual. É um livro pequeno. Acho que não tem 50 páginas. Mas aquele livro compara as conquistas de Alexandre o Grande e as conquistas de Jesus. O primeiro é dito acerca dele que ele conquistou todo mundo antes de morrer. A história diz que vários povos se renderam a Alexandre antes mesmo que ele colocasse os pés em suas terras. Mas Jesus conquistou as nações até hoje, tem conquistado a partir dos seus 33 anos, quando ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Zacarias, de propósito, está por falar que aquele rei que entrou, que Deus guardou Jerusalém daquele momento, quando os sacerdotes estiveram ali à frente da cidade para receber o rei, o grande imperador Alexandre. Agora é um outro rei que vai entrar. É o verdadeiro rei. É o dono da terra.
Foi aquele rei, o mesmo rei que falou a Abraão, que separou aquela terra de Canaã para ser a terra de Israel. Que disse a Davi que em Jerusalém o seu trono seria estabelecido para sempre. Esse rei vai entrar montado num jumento. Falei hoje de manhã que era comum os reis, se você ler o capítulo 1 de primeiro livro de Reis, quando Salomão foi coroado rei, ele foi colocado num jumento, numa mula, e entrou na cidade. Era a forma de coroar um rei num ato público, quando esse rei tomava posse. E agora Zacarias vai nos falar, embora esse texto só cita a Grécia no verso 13. Porventura para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Até o 8, a profecia é sobre esse domínio de Alexandre o Grande nas terras da Judéia. Mas vamos ao que nos interessa. O rei que vem a Sião para entrar, porque é o verdadeiro rei. Essa palavra do verso 9 é a palavra que você vai encontrar em Mateus capítulo 21, que é chamado Domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém. Quando Zacarias usou essa profecia, ele estava propositalmente a comparar a história desses dois conquistadores. E William Warren Wisber vai comentar que Zacarias 9 até o 10, verso de número 12, eu vou trabalhar com vocês agora essas passagens. Parece-nos que é uma boa reflexão sobre a história da igreja, do que tem acontecido e do que vai acontecer depois da primeira vinda do Messias no verso 9. Só o verso 9 é a primeira vinda. Mas vamos agora observar o que Cristo irá fazer nessa segunda vinda, quando ele voltar. Primeiramente, o Messias, número 1, proclamará a paz. Vamos para o capítulo 9, verso de número 10. Ele, falando do Messias, anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. O amém não foi muito forte. Talvez você não conhece o Salmo 72. O último salmo de Davi diz que do nascente ao poente, o seu nome será louvado entre todas as nações. O seu domínio, o seu reinado, o seu governo alcançará todas as extremidades da terra. E ele governará para sempre no seu trono. Esse é um salmo de Davi no Salmo 72. Convido você a ir comigo para ele. Volta um pouco atrás, marque essa referência. Vamos comigo para o Salmo 72. Ele vai anunciar paz. Na verdade, foi essa paz que foi pregada pela igreja que o Império Romano e no início os judeus perseguiram a igreja. Porque a igreja começou a pregar sobre um outro Quírios, um senhor que era César para Roma, que incomodava as autoridades religiosas. Mas quando muitos da igreja morreram ao proclamar que somente Jesus é Senhor. É bom lembrar que César, no Império Romano, era proclamado Senhor. Essa era a pergunta que era feita diante do Coliseu, diante de lugares públicos, quando a autoridade romana perguntava aos cristãos se eles negariam a Cristo e afirmariam que César é Senhor. A espada era lançada sobre as cabeças e as feras eram soltas para devorarem os cadáveres, os corpos de cristãos vivos em lugares públicos. Tão somente por negarem o senhorio de César e atribuírem que só Cristo é Senhor. Bem, queridos, eu quero dizer hoje à noite, a paz de Cristo chegou ao seu coração. Estamos estudando Romanos também. Paulo diz que justificados, pois, em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus.
Por que tanta ausência de paz na Terra Santa? Aliás, é o que mais nos perguntam. Por que a Terra Santa não tem paz? Porque eles querem a paz política. Eles querem a paz dos tratados políticos de Nova York, de Washington, com o presidente dos Estados Unidos, a Palestina e o primeiro-ministro de Israel. Mas essa paz não foi essa que Cristo veio propor. Essa paz é aquela que a culpa do coração do homem é removida e há uma conexão restabelecida direta com Deus, porque Cristo levou a nossa condenação e outorga-nos a justiça de Deus aplicada em nosso coração. E por causa dessa justiça, nós temos paz com Deus. Que essa paz alcance as nossas famílias. E ainda que muitos não queiram o senhorio de Cristo hoje, há uma promessa de que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e todas as nações da terra se renderão ao seu senhorio. Por isso eu convido você a abrir o Salmo 72. A palavra de Deus nos afirma, apontando esse reinado, um dos salmos encantadores sobre o milênio, sobre o governo de Cristo. O título do salmo é o Rei Justo e o seu reinado eterno. Versículo de número 1, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, a tua justiça ao filho do rei, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto o sol existir. Significa que o seu governo será eterno. Enquanto durar a lua, através das gerações. Versículo de número 17. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele, no Filho do Rei, que é Cristo, sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Esse é um texto fantástico. Verso 15 ainda diz, viverá e se lhe dará do ouro de Sabá e continuamente, veja que não é Salomão que Davi está se referindo. Não é Roboão que Salomão está se referindo. Ele está falando de Cristo, porque ninguém ora em nome de Salomão. Ninguém ora em nome de Roboão, porque quem escreve o Salmo é Davi. Davi não está dizendo que nós vamos pedir oração em nome de Salomão. Mas como você explicaria o verso 15? E continuamente se fará por ele oração. Ele quem? Pergunte ao texto, ele quem? O filho do rei. Aonde está o filho do rei? Verso 1. E a tua justiça ao filho do rei, o Messias. É esse reinado milenar que Zacarias está profetizando. Voltando para Zacarias, vamos acompanhar. O Messias proclamará a paz. Verso 10. O seu domínio se estenderá de mar a mar. Zacarias 9:10. E desde o Eufrates, lá da região do Iraque, o Tigre e o Eufrates, até as extremidades da terra. Meus queridos, eu quero lembrar que até a vinda de Cristo haverá guerras. As guerras que hoje nós enfrentamos não são guerras mundiais, mas são guerras maiores. Tem sido uma luta trabalhar hoje com pessoas dentro das igrejas. A depressão assolando famílias. O pânico, toque, medo, pavor. A violência que campeia a sociedade. A insegurança econômica que gera medo nas pessoas.
o desespero que tem tomado, as tragédias que têm vindo a este Brasil em lugares como o Rio de Janeiro. E nós devemos refletir se isso não são evidências e sinais das consequências, primeiro, do nosso pecado, das nossas escolhas. Uma tragédia como essa que campeia o Rio de Janeiro, numa região onde que tem crescido ali a população, invadindo as matas, tomando lugares, isso mostra não apenas o poder das trevas, muito mais a ganância do homem. A milícia tomando conta de territórios, a ausência de um Estado que não tem poder para gerir e governar a sociedade. Não é uma culpa de um governante. É uma culpa de uma sociedade marcada por uma natureza má, corrupta, tomada pela violência, pela ganância, pelos assassinatos, pelos homicídios que são frutos dessa natureza adâmica em nosso coração. E isso tudo traz como consequência ausência de paz. As guerras estão aí. Hoje mesmo, lendo a carta aos Coríntios na escola bíblica, Paulo fala, lutas por fora, combates por dentro. A luta contra o pecado. A luta onde até mesmo a escola de Suzano, que fez um mês de todo o desastre, a tragédia que aconteceu, uma escola pública, um lugar de educação, um lugar de violência. Por isso nós precisamos lembrar que daqui para frente os dias não serão melhores, serão piores, mas aquele que tem o Senhor em seu coração já venceu o mundo. Aquele que está em nós é maior, e é essa pessoa que está em nós, é Cristo, o homem perfeito, que nos dá força, que nos dá graça para vencermos o pecado, para vencermos os ditames desse mundo, ou com suas filosofias, com suas ideologias. É aquele que está em nós, que é maior, que nos dá forças para vencermos o mundo, o pecado e a carne. As lutas são intensas, as querelas são instigantes, que têm vindo, intrigantes, que têm vindo sobre nós para tirar o nosso coração, a paz do nosso coração. Mas nós temos a certeza que um dia essa paz será estabelecida. Nos dias de Cristo, todas as estradas davam em Roma. Nos dias de Cristo, a Pax Romana foi estabelecida pelo direito romano. Mas não era essa Pax que Cristo veio propor. Essa paz não é um tratado, um acordo político de chefes de Estado. Essa paz é uma pessoa, onde o autor de Hebreus e Paulo escrevendo aos Romanos vão nos afirmar, ambos os autores, que somente em Cristo nós temos essa paz. Você que nos ouve, não há lugar seguro nenhum neste planeta, somente em Cristo. Nem mesmo a igreja, o prédio para nós é a nossa segurança. A nossa segurança é o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o nosso verdadeiro Senhor. Haverá uma grande batalha contra Jerusalém. Jesus falou no domingo de Ramos, na semana última do seu ministério. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Em Lucas 19 ele afirma, eis aí, a tua cidade será cercada de trincheiras, será pisada pelos gentios, até que o tempo destes se completem. E os gentios têm dominado Jerusalém. A ONU hoje domina a cidade de Jerusalém, impedindo que as nações não legitimem Jerusalém como capital de Israel. E a própria ONU estabeleceu em 1980 que a capital é Tel Aviv. Isso mostra que o órgão máximo do planeta sobre as Nações Unidas, os gentios pisam Jerusalém. O pisar significa dizer dominar, controlar. Mas é muito interessante ver a profecia de Zacarias capítulo 12, 13, 14, onde Deus mesmo afirma, o que é raro, ele diz que ele vai se levantar, sair do trono dele, para julgar as nações e perguntar a elas, quem mandou vocês dividirem a minha terra? Até lá, igreja, até esse dia,
até esse momento singular da batalha do Armagedon. E esse texto que nós lemos, ele cita a batalha do Armagedon em metáforas. Não é um texto fácil, não. Eu que estou aqui dando essas aulas, esses estudos, eu fico pensando porque uma coisa é dar isso numa escola bíblica com um grupo contínuo de anos, outra coisa é pregar uma mensagem como essa, que toca vários assuntos para uma nação brasileira, uma igreja onde a maioria é analfabeta de Bíblia. Nós não entendemos. Nos dias que Cristo veio, quando ele falava certas coisas, ele mesmo perguntou: por que vocês conseguem discernir quando vai chover e quando vai fazer sol e não conseguem entender que eu sou o Messias e que o tempo chegou? É impressionante como as pessoas hoje elas têm expertises, know-how de várias áreas. E nós temos visto pessoas na igreja que não têm a capacidade, têm anos de igreja, mas elas não conseguem entender que a vida dela está inserida dentro de um plano maior, um projeto de Deus, que é o projeto da redenção. O evangelho não é para nutrir o meu umbigo com mensagens de autoestima. Jesus te ama, te ama, te ama. Eu já sei que ele me ama. Agora eu quero saber o plano macro de Deus. As nações estão estupefatas essa semana que terminou ontem, porque encontraram um buraco negro. Olhando os milhões de anos-luz que esse buraco negro emite a luz e traz para a nossa galáxia, milhões de anos-luz. Mas basta ler o livro de Jó e ver o que Deus perguntou a Jó no capítulo 37, aonde tu estavas quando eu criei todas as estrelas e coloquei o nome de cada uma delas. E a grande tristeza do meu coração como pastor é ver uma igreja hoje no Brasil que não sabe quase nada dos projetos de Deus. Na verdade, hoje é o contrário. Eu quero saber qual é o projeto de Deus para a minha vida. Mas eu esqueço de perguntar a Ele, aonde está a minha vida inserida no projeto macro dEle, que é o projeto da redenção. É por isso que essas coisas nós estamos falando aqui para um grupo diminuto, pequeno. Mas eu tenho uma certeza que tem um remanescente fiel espalhado por este planeta Terra que está ouvindo a trombeta de Deus, ouvindo a palavra e está discernindo. Nós somos poucos aqui, mas tem milhares e multidões espalhados entre as nações que estão buscando ao Senhor, porque Deus terá um remanescente fiel. Um povo dentro de um povo chamado cristão, que não é cristão, mas ele vai tirar um remanescente fiel. Um povo que não apenas ama, está na casa dele, mas ama a sua palavra, ama entender o seu projeto. Um povo antenado com tudo o que está acontecendo. Um povo, como dizia John Wesley, que lê a Bíblia, mas lê o Jornal de Londres todos os dias, lê os jornais do Brasil todos os dias e faz a conexão entre as Escrituras, as profecias e os últimos acontecimentos. Nós estamos distraídos com muitas coisas, meus queridos. Nós estamos alheios aos planos de Deus. Nós estamos com um evangelho hoje de autoajuda que só valoriza o nosso umbigo. E Paulo diz, o Deus de muitos é o ventre. As pessoas vão partir para a eternidade, muitos estão partindo no analfabetismo bíblico e espiritual acerca das coisas de Deus. Nós somos a resposta para estas nações, para estes povos. Não importa o ano, o tempo de caminhada que você tem, apegue-se ao Senhor. Apegue-se à sua palavra, examine-a todos os dias, estude as Escrituras, ore, busque, vai ter vigília, vamos orar, venha orar conosco na vigília, vamos buscar ao Senhor, venha para os cultos de estudo bíblico, venha para os cultos de ouvir a palavra. Domingo não é nosso, domingo é dele, porque nós estamos aqui para encher o nosso tempo? Não, nós estamos aqui para aprender mais, para examinar mais. Você pode conhecer a Bíblia, mas eu cheguei a uma conclusão: quanto mais eu me exponho, quanto mais eu escuto, e quanto mais eu deixo de escutar, essa palavra deixa de me afetar. Eu posso conhecer as Escrituras, mas eu preciso, como dizia Lutero, ouvir o Evangelho todos os dias.
Todos os dias eu tenho que ouvir o Evangelho, dizia Martinho Lutero. Capítulo número 9, ele vai falar agora que o Messias vai marchar em triunfo. Vamos para o capítulo 9, verso 14. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião. Que maravilha! O Senhor será visto. Sabe por que ele será visto? Porque Apocalipse diz, e todo olho o verá. E ele descerá. Ele será visto. As suas flechas sairão como relâmpago. E nessa vinda do Messias, marchando em triunfo, eu quero chamar a atenção que ele vai proteger o seu povo, a igreja e Israel. Embora não existem dois povos, é um povo só, mas ele vai proteger a igreja. E a palavra proteger aparece o tempo todo nesse texto. Vamos ver, por exemplo, no versículo 15, vamos ler em voz alta a primeira frase. O Senhor dos exércitos protegerá. Aleluia. Versículo 16, a primeira frase. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará. Capítulo 10, ainda no verso 12, o último versículo. Eu os fortalecerei, diz o Senhor. Verso 6, no capítulo 10, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Sou apaixonado pela Bíblia. Uma coisa que me chama a atenção, eu estava lendo novamente esse texto ontem à noite, e eu perguntei, por que que Deus só fala de José e Efraim? Ele fala de José, mas o verso 7 do capítulo 10 fala de Efraim. Ainda no capítulo 9, verso 10, ele também fala de Efraim. E Efraim ali, Efraim acolá, mas vocês lembram quem é Efraim? Efraim é filho de José como egípcia. O filho de Efraim vai receber uma tribo. Na verdade, 2 filhos de Jacó perdem a herança. E os 2 filhos de José assumem a herança. Mas os filhos de José, Efraim e Manassés, e principalmente Efraim, foi o nome dado à primeira a nação do Reino do Norte, quando Israel foi dividido. E quem é Efraim? Uma figura da igreja. Porque quem é Efraim? Filho de um judeu, de um israelita, com uma gentia. E quem é a igreja? Fruto da união de Cristo com as nações gentias. E Efraim aparece, e Deus diz no texto de Zacarias 10, que ele vai fortalecer Judá. Interessante, a única tribo que voltou foi Judá. E vai fortalecer Efraim, a igreja. Que é uma figura da igreja. Mostrando que José, que gerou Efraim, gerou esse filho com uma gentia egípcia, a filha do sacerdote de Faraó. Mas nessa marcha triunfante do Messias, ele vai nos proteger. Nos proteger de quê? Do perigo, da morte. E vai nos capacitar para nos derrotar os inimigos. Você que está aqui, Deus está preparando você para grandes batalhas. Você não está entendendo as lutas que você tem enfrentado, não? Jesus falou uma certa ocasião, o que eu faço agora só tu entenderás depois. E as pressões que nós comentamos domingo passado no texto de Romanos capítulo 5. Tríplices, tribulação. João Stott diz que a palavra grega tríplices quer dizer pressão. E é no meio das pressões e dos embates que o caráter guerreiro é forjado em nossa vida. Deus está forjando você. As tentações que você tem tido, que Deus tem te guardado de cair, de queda. As lutas que você tem enfrentado, as batalhas na família, as batalhas no casamento, as batalhas na despensa, nas finanças. São batalhas por todos os lados, as batalhas da alma, as batalhas de uma separação de um casal por conta de trabalho. O Bruno está aqui, a esposa está lá em Assis. É batalha. É um casamento, é uma família, é uma saudade, há lutas, há solidão, o estar sozinho num quarto em casa.
Só Deus sabe as querelas, as batalhas que enfrentamos. E eu queria chamar a atenção para você marcar na sua Bíblia as metáforas que Zacarias vai usar das batalhas. Primeiro, a tempestade. Verso 14 do capítulo 9. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião. As suas flechas sairão como relâmpago. Tempestade. E o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Sabe o que eu lembrei agora? Atos capítulo 27, quando Paulo foi para Roma. Vai ler o capítulo 27. Vai ver as tempestades que ele enfrentou. Todos que estavam no navio foram salvos. O navio ficou estraçalhado. Destruído nas pedras das encostas junto ao mar. Mas um anjo do Senhor visitou aquele navio na presença de Paulo, e o anjo disse que o Deus a quem ele servia e serve, mandou dizer que ninguém daquele navio seria destruído diante daquela tempestade. E Paulo chegou a Roma e cumpriu o propósito. E hoje também eu falo a mesma coisa, você está aqui, você que nos ouve, Deus está contigo nessa tempestade. Você marchará triunfamente, o Senhor te dará vitória. O Senhor livrou os 3 amigos de Daniel na fornalha e não da fornalha. Ele não tirou eles da fornalha, mas foi dentro da fornalha que o Senhor guardou os amigos de Daniel. Às vezes nós queremos que Deus nos tire da tempestade, nos tire da tribulação, mas o apóstolo Paulo, o evangelista Lucas, escrevendo o livro de Atos, capítulo 14, diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para que venhamos a possuir o reino de Deus. Agora, além da metáfora da tempestade, ele usa a metáfora do banquete. E cá entre nós, eu acho essa metáfora pesada. E no meu ponto de vista, tudo leva a crer que é a figura de Apocalipse 16, a batalha do Armagedon. Vejam, por exemplo, meus irmãos, a luta. O presidente Bolsonaro teve que ter uma reunião com os árabes essa semana. Para se justificar, porque que lá em Jerusalém ele teve que se encontrar com o primeiro-ministro. E eu espero que ele possa lograr êxito em seu propósito de estabelecer sim a capital de Israel como Jerusalém, para que não volte atrás e não titubeie em função das pressões. E o que ele passa, nós também passamos, porque as trevas, os homens e as circunstâncias vêm nos forçar para titubearmos e cedermos e fazermos concessão aos homens. E essa batalha é uma grande batalha que a igreja enfrenta nos últimos dias. Alguns anos atrás, no início do século 21, um pastor, não é o Rick Joyner, mas é um outro, acho que é o Rick Joyner, porque tem o Rick Warren e o Rick Joyner. O Warren escreveu A Igreja com Propósitos, o Rick Joyner escreveu A Última Batalha Final, a Batalha Final. Deus deu a ele várias visões. Ele tem uma igreja muito linda, uma igreja muito bonita, séria, na Carolina do Sul, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Escreveu vários livros, um deles, A Batalha Final. E essa batalha, ele se refere para nós. Uma batalha de guerras na mente, na alma, no corpo, no físico. Estar aqui na igreja, no culto, é uma batalha. É uma batalha. Às vezes, mesmo aqui com poucas pessoas, eu sinto a dinâmica de manhã, uma batalha muito grande na minha cabeça. Pelas demandas, muitos avisos, muita coisa para dar. Gente que vem falar, faz isso, faz aquilo, aquilo. E eu fico preocupado com o tempo, que a palavra tem que ter mais tempo para a palavra. À noite, às vezes, é mais tranquilo. Tem pouca gente. E quando tem muita gente, são muitas intenções e motivações erradas também. É um que se preocupa com a hora, é um que está com sede, é um que quer ir no banheiro, é um que está ali, é um que tem um prego na cadeira, é um que tem alguma coisa, está acontecendo, vai e tal. E fica um clima de muita tensão e distração e falta de foco. Você pensa que eu não enxergo tudo isso? Não, eu vejo tudo isso. E passo mal aqui. Por isso que eu pedi hoje de manhã, orem por mim. Porque me incomoda.
Às vezes Deus quer falar, tem visitantes na igreja e os crentes antigos passeando, tomando água. Irmãos, eu estou morrendo de sede, tem água aqui, eu não tomo. Está faltando algo na igreja. O culto começa antes de sair de casa. O foco de muita gente é a maquiagem, é o cabelo, é o roupo, é o corpo, é a roupa. Mas aonde está Deus? Se eu perguntar a você, qual foi a primeira palavra que foi aberta hoje à noite aqui, foi lida pelo pastor Adair? Você lembra? Porque para mim, Deus já está falando comigo no início do culto. Eu tenho que ter maturidade, quebrantamento, para discernir. O culto é para Deus, o culto é para a glória de Deus. Não é para a minha glória. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. É tempestade, é banquete, verso 15, o Senhor protegerá, veja, não se assuste com a metáfora, é morte. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, porque ele está falando, vai haver mortandade. Isso aconteceu nos dias de Roma, quando Roma, no ano 70, invadiu Jerusalém, sangue dos cristãos e sangue de judeus foi derramado em Jerusalém. Se você não sabe, General Tito ateou fogo no templo de Jerusalém e o ouro que estava cobrindo o templo chegou a se liquefazer e os romanos, na ganância de pegar o ouro, foram quebrando as pedras do templo. Por isso que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra sobre pedra. Mataram cristãos, tomaram as espadas, rasgando as mulheres grávidas, matando simultaneamente mulheres e bebês que nem tiveram o direito de nascer. E desde o ano 70 depois de Cristo, principalmente quando Nero assumiu o reinado, a partir do ano 60, quando Paulo foi decapitado, quando Pedro foi morto, sangue de cristãos foi derramado. Houve uma época na história da igreja que os primeiros perseguidores da igreja não foram os romanos. Os romanos estavam bem com a igreja. Os inimigos da igreja eram os judeus. Porque os judeus enxergavam o cristianismo como uma seita do judaísmo. Mas depois, quando vem o imperador Cláudio, que começa a expulsar os cristãos de Roma no ano 54, e após o seu governo, 10 anos, vem Nero, e que começa a queimar cristãos, incendiar Roma, e culpar os cristãos de que foram eles que incendiaram Roma, até hoje a perseguição foi cruenta. E cá entre nós, se não temos visto mártires morrendo e derramando o seu sangue, eu quero dizer que eu não sei a vocês qual é a maior batalha. Se é morrer fisicamente ou se é sentir na alma e na mente uma batalha cruenta, comprometendo a minha vida com Deus. O que dói mais? Uma pancada física ou uma pancada moral? O que dói mais? Uma surra no rosto ou uma surra na alma e no espírito? E essa batalha, cristãos têm morrido. Se você assistir ao filme O Pianista, os judeus, muitos, perderam a esperança no meio do sistema nazista, dizimando os judeus. E uma das cenas que me dá uma tristeza é ver uma família tomando uma batata inglesa e dividindo para 5 pessoas. E nessa hora, uma judia diz, Yahvé não existe. O nosso Deus não existe. Hoje nós não temos enfrentado batalhas como essa, salvo alguns países do Oriente Médio, como a Síria, como no Egito, alguns bairros de cristãos, onde uma boa parte da população despreza ali os cristãos. Mas a grande batalha que tem vindo sobre a igreja contemporânea é uma batalha teológica, é uma batalha espiritual, é uma batalha da carne, uma batalha da alma, uma batalha de ideologias, uma batalha de correntes ideológicas, de sofismas que tentam esfriar a igreja por ausência da palavra e das escrituras e de oração. A igreja tem se esquivado da sua posição. Por isso ele diz no verso 15, encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados
como os cantos do altar, numa metáfora, mostrando as pontas do altar, onde o animal era rasgado e queimado, ele diz que essas pessoas serão mortas. Para mostrar a grande batalha que as nações terão contra Jerusalém antes da vinda do Senhor. E até essa batalha chegar, nós estamos sentindo essa batalha nos ares contra Jerusalém. Eu acompanho jornais todos os dias e fico pensando, meu Deus, é no governo Trump, em que governo que isso vai acontecer? E imagine quando todas as nações da terra ficarem contra Jerusalém. Você tem que lembrar dessas pregações. Você tem que lembrar das profecias. Por isso que é maravilhoso ir à Terra Santa e apalpar a palavra profética. Quando eu chego no Monte Carmelo, que eu vejo o Vale do Meguido, onde ali vai ser a batalha do Armagedon, um grande campo de batalha, que já foi campo dos dias de Elias, que será novamente um campo contra Jerusalém e Israel. Essa semana, uma jornalista de uma grande emissora fez uma crítica mostrando por que o Bolsonaro está apoiando isso, porque é a pressão da bancada evangélica. Eu tive vontade de dizer, mas a bancada americana faz a mesma coisa. E os evangélicos americanos sabem, porque estão cercados de muitos judeus e evangélicos que são cristãos de base cristã do próprio país, que hoje é riquíssimo e que tem a base do protestantismo. Eles entendem que tudo começou ali e tudo vai terminar em Israel, em Jerusalém. E ela ainda disse, ao vivo, é muito difícil uma jornalista falar de temas evangélicos e citar o nome Jesus Cristo. E ela disse, e eu fiquei estupefato, 7h30 da manhã, assistindo ao vivo o programa, ela disse, é porque os evangélicos creem na volta de Cristo, na segunda vida de Jesus Cristo, que vai reinar a partir de Jerusalém. E eu pensei comigo, a senhora não crê? Parece que não. E a forma como a notícia foi narrada era mais ou menos uma chacota. Mas seria bom que ela lesse um dia Zacarias, capítulo 12, 13 e 14. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Mas nós cremos em tantas coisas. E se nós passássemos a examinar melhor as Escrituras, com afinco, nós enxergaríamos coisas mais profundas, que vão além das profundezas, das profundidades profundas. Voltando para o capítulo 9. Tempestade, banquete, mas agora sim, um rebanho. 9:16. O Senhor seu Deus, naquele dia, que lindo, os salvará. Como o rebanho do seu povo. Que é isso? É uma outra metáfora. Ele está chamando o seu povo de rebanho. Deus diz que Ele é o pastor e nós somos as suas ovelhas. E um dos grandes dilemas de guerras que a igreja enfrenta é uma guerra de doutrina. Satanás tem vindo com toda a fúria para destruir os púlpitos, para que não haja nos púlpitos exame das Escrituras. E o grande exemplo disso é que no capítulo 10, Deus vai ficar irado com os pastores. Verso 3, contra os pastores. Vamos ler? Se acendeu a minha ira. E eu castigarei quem? Vamos? Quem ele vai castigar? Os bodes guias. E chama pastor de bode, pastor Felipe. É porque o bode não está interessado no rebanho. O bode só quer demonstrar que tem força, que tem chifre, que tem poder. Quando você avistar 2 bodes brigando, cai fora, eles têm chifre. Mas ele diz que esse rebanho, esses bodes guias, o que é que esses bodes guias ensinam? Heresias. O que é que hoje tem se ensinado nas igrejas? Heresia. O que é que destrói uma igreja? Heresia. E o que é que Deus quer fazer? Purificar a igreja e trazer a sã doutrina. Amém, queridos? E o texto diz, mas o Senhor dos Exércitos, olha, é Ele quem diz, tomará a seu cuidado quem? O rebanho. A casa de Judá, e olha que lindo, Ele vai fazer de nós o seu cavalo de glória na batalha. Tempestade, banquete, rebanho.
não é só aqui. Veja no 10, 3a, né? Ele fala dos pastores. O 9, 16, o Senhor salvará o rebanho do seu povo. Mas além disso, ele diz que esse Messias, que vai marchar em triunfo, vai proteger o seu exército dos inimigos, e ele faz do seu exército pedras preciosas. Olha quantas pedras preciosas nós temos aqui. Tem pedra até de Assis. Tem pedra preciosa. Qual é o seu dom? Quais são os seus talentos que Deus tem lhe dado para servir a igreja? Não despreze o seu dom. Quem está aqui pregando não pode fazer nada se esses 3 irmãos não estiverem ali na mesa de som e de áudio. Felipe é de pouco falar, mas está ali sentado junto à mesa, controlando aqui o microfone. Quem está assistindo esse culto ao vivo deve saber que tem 2 ali trabalhando, cansados, mas estão ali e ficam de pé porque tem que estar atento a tudo. O Rogério e o Eduardo. O Eduardo ainda é novo aqui na igreja. Visitante, já se tornou membro sem ser. Brincadeira, Eduardo. E já está trabalhando. É o dom. Pede para o pastor Fernando ficar ali. Eu vou atrapalhar tudo. Já atrapalho. Aqui, imagina, ali na mesa. Então veja, o galardão desses irmãos não será diferente do meu. A mensagem que está sendo levada para vários lugares não é por mim, é por eles. E se eles hoje disserem, nós não vamos, estou com raiva do bigode do pastor, as nações vão perecer. As pessoas vão deixar de assistirem ao culto, de ouvirem a palavra. Veja aqui no mesmo capítulo, no verso número 16, 9, 16, a última frase, porque eles, são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. São pedras de uma coroa. Ah, talvez você não lembra que no versículo de número 6 do capítulo, eu anotei aqui, no capítulo 3, verso 9, vamos ver, 3:9, falando do sumo sacerdote Josué. 3:9, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. E sobre esta pedra única estão 7 olhos. E ainda na cabeça de Josué, o sacerdote, havia uma faixa de ouro, para dizer que era santidade ao Senhor, separado para o Senhor. E Deus diz lá na carta de Pedro, para mim e para você, vós sois, Maria, pedras vivas. Pedras vivas. Quantas pedras nós temos aqui? Quantas pedras estão nos assistindo agora nessa palavra? Além das pedras, ele vai trazer agora uma imagem muito bonita no capítulo 9, versos 17. Haverá grãos em abundância nos campos e nas vinhas. E meus queridos, aonde tem grão, aonde tem abundância na vinha, é porque será farta a colheita de almas que Deus fará nos últimos dias. Verso 17, pois quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. Vamos ler? O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Que seja essa palavra para o nosso Brasil, que haverá fartura na nossa economia, para todos os grupos sociais. Mas que seja muito mais, e é isso que Zacarias está antevendo, que serão dias de batalhas, mas serão dias de grandes colheitas de almas para o Senhor. O cereal representa o trigo, a multiplicação dos pães, que é uma figura da multiplicação do reino de Deus, ganhando almas e vidas para o Evangelho. Mas para concluir, há também um derramar de chuva. Emende o capítulo 9, 17 e vá para o 10. Vem aguaceiro, viu, irmãos? Mas não fica com medo não vai acontecer. Esse aguaceiro não é o do Rio de Janeiro. É aguaceiro do Espírito Santo que virá. Verso 1 do capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias.
Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. E é muito interessante o próximo versículo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras. Contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. O que o profeta quer dizer? Nos dias de Elias, houve uma grande seca. E sabe por que o motivo da seca? Porque eles estavam buscando Baal, e eles achavam que era Baal que ia trazer a chuva para Israel. E foi no Monte Carmelo que Elias desafiou os profetas de Baal. E foi naquele monte que Deus mostrou a Elias uma pequena nuvem que comportava numa mão. E Elias perguntou, o que é que tu vês? Ele disse, o seu servo, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse, corre, porque está vindo aí aguaceiro. Esse caso, esse exemplo, é um exemplo muito assim, importante de um grande paralelo que vai acontecer nos últimos dias. As batalhas são grandes. E assim como Israel estava vivendo em idolatria, e há muita idolatria hoje na igreja evangélica, Deus vai tratar-nos da idolatria. E quando Ele nos tratar da idolatria, virá chuva como aguaceiro para fazer uma grande colheita de almas, porque esse vazio que o coração do homem tem, somente será preenchido por Deus mesmo. O vazio que você tem, querido, só Deus pode preencher. Não adianta inventar restaurante, viagem, passeios. Eu conheço pessoas da minha família que viajam. E depois que ficam alegres, né? Maravilhosamente bem na viagem. Quando volta, deprê, down. E o ciclo aí tem que criar uma outra viagem. Mas nós precisamos entender que não é viagem que preenche o nosso vazio. É Deus que preenche o nosso vazio. Há um vazio hoje nas igrejas. Por que as igrejas estão assim? Não é somente aqui. Vai visitar algumas igrejas. As pessoas não estão vindo mais 2 vezes ao domingo. Só vêm ou de manhã ou à noite. Para encher, tem que trazer cantor famoso. Para encher, tem que trazer pregador que profetize revelação. Para encher, tem que fazer muito barulho para fazer as coisas acontecerem. Mas eu aprendi no Novo Testamento que o culto para Deus é oração, louvor, adoração e estudo da palavra e comunhão com os irmãos. Isso é um culto para a glória de Deus. Nós gostamos muito dos recheios. Nós gostamos muito de colocar muitas coisinhas no culto, mas o culto é para a glória de Deus. E Deus traga esse aguaceiro. A chuva nos aponta para o derramar do Espírito Santo. Se você quiser anotar, eu vou dizer os textos que falam sobre a chuva. Isaías 32:15, Isaías 44:3, Ezequiel 29:39, Oséias 6:3, Joel 2:23. E dá uma lida em Zacarias 12:10. Essa chuva vai trazer arrependimento nas nossas famílias. Estou vendo ali a Silvia, com a dona Marta, ela foi a Maceió, o pai dela está no estágio final. Um homem ainda novo, problemas sérios de saúde. Eu disse, Silvia, vai. Quando ela me falou, perguntando, vai, Silvia. Ela pressentiu de ir. E quando ela voltou agora, ontem, ela me falou, pastor, meu pai aceitou a Jesus. É colheita, meus irmãos. E o texto diz no capítulo 12, verso 10, que Deus vai trazer sobre Israel, Jerusalém, um espírito de arrependimento. Olha o versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, vamos juntos? Derramarei o espírito de graça e de súplicas. Eu vou derramar. Então a chuva que Deus está propondo derramar, eu lembro do pai da irmã Linoã, quando eu esqueci o nome dele, o seu Levi, ele é um diácono na Igreja Batista, ele foi para um congresso a céu aberto lá em Recife, e os irmãos só cantavam, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover.
E aí os irmãos só cantavam isso, e faz chover. E pior que choveu muito, e foi um aguaceiro. E ele falou depois, vocês não pediram para chover? Só que ninguém estava pedindo essa chuva. Era a chuva do Espírito. A música quer falar da chuva. Mas a música diz, abre as comportas dos céus e faz chover. Então você precisa entender que tem gente que visita a igreja e pergunta para mim lá na porta, o que você quer dizer com faz chover? Eles não entendem, eles pensam que a gente está pedindo chuva. Estou pedindo é a chuva do Espírito para amolecer a terra do coração seco. Eu fui com o Ricardo na lagoa orar no evangelismo. Eu digo, Ricardo, pelo amor de Deus, que lagoa é essa? Que parque é esse? Tudo seco. O pó no ar. A terra seca de dias que não chovia em Campinas. E na hora eu pensei, vamos orar por isso. O Ricardo olhou para mim e eu expliquei, vamos orar para que Deus molhe a terra de Campinas do nosso coração. Molhe a terra da igreja que está seca, vazia. Que acha que precisa de um show na igreja para ver uma dinâmica. O que é que a gente pode fazer para encher a igreja? Vai estufar. Vai fermentar. Porque crescimento da igreja não tem receita, é Deus quem dá. E hoje o que eu vejo é oba-oba, é movimento. Eu vou fechar e ele diz ainda esse derramamento da chuva. O Messias, terceiro ponto, o primeiro ponto que nós trabalhamos foi que o Messias proclamará paz. O segundo, o Messias marchará em triunfo, protegendo o seu povo dos inimigos através dessas metáforas. Mas o Messias vai fortalecer o seu povo. Vamos ver no capítulo 10, verso 5, rapidamente, ele diz, porque o Senhor está com eles, 10, 5, e se envergonharão os que andam montados em cavalos. Interessante que também, número 4, o Messias transformará as ovelhas em cavalos de guerra. E é isso que Deus quer fazer da sua vida. Você é ovelha, mas Deus vai te transformar num cavalo de guerra. Capítulo 10, verso 7, rapidamente vamos ler. Os de Efraim, olha aí o Efraim, serão como um valente. Cadê os valentes aqui, meu Deus? Cadê os irmãos que virão para a vigília, quinta-feira, das 9 horas até 1 em oração? Amém? Olha, gostei do amém. Quero ver mais. Orar pelo Brasil, queridos. É um cinismo muito grande. O que é que está acontecendo lá em Brasília? Paulo Guedes vai lá e a gente vê uma verdadeira briga. A nação foi roubada, a nação foi dizimada. A nação foi esquartejada. E o que é que a oposição quer? O que é que esse país precisa? Alguém me disse, o que é que esse homem vai fazer lá, pastor? Dar satisfação a pessoas desse nível que não querem mudança do país? Então nós precisamos orar para que Deus entre na guerra e peleje por nós. Faça justiça. Remova os inimigos que querem destruir essa nação com falácias, com ideologias. E não adianta irmos a Brasília e nem usarmos o microfone. A nossa guerra não é no argumento, é no joelho e na oração. E nós temos que vir orar, porque sem oração não vai acontecer nada. E quarta-feira também à noite, para orarmos. O Senhor ajuntará o seu povo, capítulo 10, verso 7, ele vai transformar as ovelhas em cavalos. Verso 7, serão como um valente. E o Senhor ajuntará o seu povo e os remirá. Capítulo 10, 8 a 10. Vamos ler. Olha, é a primeira vez que eu li da Bíblia que Deus vai assobiar. E eu tenho vergonha que eu não sei assobiar. Até hoje é uma coisa que eu não sei. Já tentei, meus irmãos. Já fiz todos os exercícios no espelho. E não consigo. Tenho até vergonha de falar isso. Eu fico assim olhando para as pessoas, babando. Como é que ele consegue? Eu não consigo. Na época eu achava que era porque eu usava aparelho ortodôntico. Mas a Bíblia diz que Deus vai assobiar. E vai dizer, você são meus. Vem para cá, que eu vou te guardar. É o que Deus fará nos últimos dias. Capítulo 10, verso 8, vamos ler? Eu lhes assobiarei
e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado, ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos, vamos ler, e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, trá-los-ei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles de tanto lugar, de tanta gente que haverá. Numa metáfora. Então eu quero dizer hoje à noite, Deus vai assobiar pelo seu filho, pelo seu marido, pelos seus familiares, Ele vai remir e vai resgatar. E meus queridos, não se assustem, mas se saíram quase 3 milhões lá no Egito, com o povo de Israel, a Bíblia diz, que nesse mesmo capítulo, que o povo que vai sair, no versículo 11, vejam, eles passarão o mar de angústia. As ondas do mar serão feridas, numa metáfora com o Êxodo. E todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E voltando para o 10, eu os farei voltar da terra do Egito. Numa alegoria, Deus está falando, eu trarei um novo êxodo. Eu trarei uma multidão que vai se unir ao meu povo. Você crê nisso? Eu creio que Deus fará isso. Quando, como, eu não sei, mas Ele está prometendo aqui. E encerro com o exército de Deus que pode enfrentar o mar da angústia. E nós estamos enfrentando esse mar da angústia. Mas nós venceremos. E o verso 11 do capítulo 10, vamos ler? Passarão o mar de angústia. As ondas do mar serão feridas. Agora vamos para o versículo 12. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. É isso que Ele vai fazer. Ele te fortaleça. Que Ele faça do seu mar de angústia uma plataforma para você ser mais do que uma ovelha, um guerreiro, um valente. E Ele está nos preparando nesses dias. São muitas as batalhas, mas você está aqui com saúde, com vida, de pé. E isso é graça de Deus na sua vida.